Veja só que informação interessante de um benefício para quem tem problemas de doenças graves. Exatamente, o INSS concede benefícios para quem tem doença grave. Nós vamos entender direitinho nesse vídeo. Vamos soltar essa reportagem aqui e logo vamos estar comentando a esse respeito. As pessoas que têm doenças graves têm direito ao benefício do INSS. O Bom Dia Será de hoje vai explicar quais são essas doenças, como fazer para conseguir e o que é considerado uma doença grave que se encaixa aí em todo esse projeto de benefício do INSS. O Bruno Cavalcante vai conversar com um especialista e traz para a gente as informações. Oi, Bruno. Oi, Alisson. E a gente percebe a importância, né, de falar sobre esse assunto diante das mensagens que os telespectadores mandaram por WhatsApp do Bom Dia Ceará. Muitas dúvidas de quem pode, de como faz para receber esse auxílio. E sobre isso, eu vou aproveitar aqui o nosso tempo para conversar com o advogado previdenciarista, o George Ponte. George, bom dia para você, seja bem-vindo ao Bom Dia Ceará. Quem tem esse direito de receber um auxílio-doença aqui no INSS? Bom dia, Bruno. Tratando-se de doença grave, o governo federal, anualmente, ele atualiza uma tabela com a relação de doenças graves. Portanto, as pessoas que têm câncer maligno, tuberculose ativa, hepatopatia, entre outras doenças graves, doenças consideradas graves, elas fazem jus ao auxílio por incapacidade temporária, antigamente chamado de auxílio-doença. Existe um tempo, né, para contribuir e para receber esse benefício. Um tempo mínimo de 12 meses, mas tem uma exceção? A regra geral é que para que a pessoa possa receber o auxílio-doença, ela tem que contribuir pelo menos 12 meses, que é a carência. Para as pessoas que foram acometidas de doenças graves, não existe a carência de 12 meses. Portanto, essas pessoas são isentas. Basta pelo menos um dia de trabalho para que elas façam jus ao auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Dá um pause aqui só para você compreender melhor esse direito. Direito muito interessante que pouca gente sabe que tem. Veja só, existe uma lista que todo ano é renovada essa lista, é atualizada essa lista, com certas doenças que são consideradas como graves, como por exemplo um câncer maligno, AIDS, doença mental, doença do coração que seja grave, doença do rim também que seja grave, a cegueira total, demência. Essas doenças, entre outras, que têm um aspecto muito mais gravoso, esses casos, a pessoa acaba tendo direito a receber o benefício de auxílio-doença. Não só o auxílio-doença. Esse auxílio-doença, inclusive, ele pode ser transformado em uma aposentadoria por invalidez. Mas atento, quero fazer um destaque aqui, que não são somente essas doenças. Mas antes, deixa eu falar também a respeito de carência, que foi o que o doutor aqui comentou. O que acontece? Todo benefício de auxílio-doença, para você poder ter direito, você tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses. Ou você que é MEI, ou você que é segurado facultativo, que recolhe no carnê, você tem que ter pelo menos recolhido 12 meses. Então, pensa comigo o seguinte: você estava recolhendo ou trabalhando por 4 meses, nunca recolheu na sua vida, trabalhando por 4 meses. Aí você foi acometido com um problema na coluna, algo que te impossibilita trabalhar e você ficou afastado. Você não vai ter direito ao benefício. Por quê? Porque você não completou os 12 meses. No entanto, se você, mesmo que você não tivesse completado esses 12 meses, mas se você está com um problema de saúde, que está dentro dessa lista que nós comentamos aqui, então você vai ter direito a receber o benefício, independente se tem ou não os 12 meses. Ou seja, bastou um primeiro dia de trabalho, bastou recolher uma guia só de INSS, já é o suficiente para poder você ter o direito. Mas atento, não só isso, a gente está falando aqui das doenças graves, mas além das doenças graves, ainda existem outras doenças que também pode possibilitar a pessoa receber auxílio-doença e também a aposentadoria de invalidez. A questão dessa lista é que ela acaba isentando esse período de carência. Ao invés de ter esses 12 meses, não tem a carência. Então, você pode receber o benefício independente de quanto tempo que você recolheu.
Eu vou logo falar, daqui a pouquinho eu vou estar falando a respeito desses outros casos que também dão direito ao benefício de auxílio-doença e também pode até transformar a possibilidade de validez. Mas antes, vamos dar sequência aqui à notícia. Jorge, vamos aproveitar aqui a sua presença e tirar algumas dúvidas, né? Os telespectadores mandaram mensagens aqui pra gente. Eu começo com a dúvida da Darlene Silveira. O pai da filha dela sempre trabalhou de carteira assinada há mais de 5 anos e nos últimos 3 anos estava desempregado e ficou fazendo bicos. Há um mês teve um AVC e está impossibilitado de trabalhar. Ele tem direito, já que sempre contribuiu com o INSS? Lamentavelmente, esse cidadão não irá fazer jus ao auxílio-doença, mas como a gente falou, ele precisaria de pelo menos 12 anos de contribuição, ou seja, precisaria ter a qualidade de segurado especial. Só fazer aqui ó, um ajuste, ele acabou comentando 12 anos, mas são 12 meses. Se equivocou aqui, tá? 12 meses, tá? Ou, se fosse acometido de uma doença grave, não precisaria dos 12 meses, bastaria um mês, por exemplo. Ele pode recorrer de uma outra forma, conseguir um outro benefício? Existe um benefício que o INSS administra chamado benefício de prestação continuada. Ao invés de requerer o auxílio-doença, esse cidadão pode requerer o BPC-Loas. Jorge, outra dúvida vem agora do telespectador Luciano Falcão. Queria saber se mesmo sendo pensionista, tendo doença grave, pode receber o auxílio. O pensionista não. A pessoa que faz jus ao auxílio-doença decorrente de acidente grave é aquela pessoa que está no mercado de trabalho. Ela precisa estar contribuindo para o INSS. Portanto, quem é pensionista não tem direito ao auxílio-doença. Já a Tatiana Oliveira, ela perguntou: sou MEI, estou desde outubro do ano passado pedindo auxílio-doença e meu benefício foi indeferido, sendo que contribuí há 16 anos. O que posso fazer? Já ela tem direito ao auxílio-doença. Quando o INSS não concede o benefício por conta da perícia médica, a recomendação que é dada é que você procure o Poder Judiciário, a Justiça Federal, através de um advogado. Outra dúvida que surgiu aqui, o telespectador não quis se identificar, mas ele fez uma cirurgia e por conta da demora do INSS ficou com o nome sujo. Posso processar o INSS ou recebo, além do valor, alguma espécie de multa pela demora? E como faço para acelerar esse processo? O INSS deveria sim pagar uma multa por conta dessa demora. Mas, lamentavelmente, os tribunais não entendem dessa forma. Não há nenhum tipo de punição por essa fila interminável do INSS. Terminando a última dúvida, é do Marcos Denis. Tenho 53 anos, pago o INSS há mais de 20 anos e tenho neoplasia de baixo potencial maligno, câncer. Gostaria de saber se esse tipo de doença dá direito a benefício por alguma incapacidade. O cidadão com neoplasia, ele, em tese, ele faz jus a um auxílio por incapacidade temporária, inclusive entra nessa regra de doenças graves. É importante que ele marque a perícia dele através dos canais de comunicação do INSS, possa ser avaliado por um médico, para que o médico possa dizer se ele tem ou não direito ao auxílio por incapacidade temporária. Jorge. Perfeito. Vamos aqui, quero destacar o seguinte aspecto. Nós comentamos a respeito da lista, tá? Ali essa lista com doenças graves. Porém, não são apenas as pessoas que estão portando essas doenças, que estão nessa lista, que têm direito ao benefício. Problema da coluna, dá direito? Pode sim dar direito. Um problema no joelho? Também pode dar direito. O que vai definir não é necessariamente, presta atenção nisso aqui, ó, não é necessariamente a doença, mas a repercussão dessa doença na sua capacidade de trabalho. Ou seja, para ficar bem mais tranquilo, porque a ideia do canal aqui é trazer uma linguagem bem entendível, né? Que você possa realmente entender. O que vai definir se você tem direito a um benefício ou não é se essa doença reflete no seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Se a doença que você tem te impossibilita a trabalhar, então você tem direito ao benefício de auxílio-doença. E se essa doença te possibilitar trabalhar pelo resto da vida, então esse auxílio-doença pode ser transformado por uma aposentadoria por invalidez. Então, uma doença na coluna não necessariamente vai dar direito ao auxílio-doença. Agora, se essa doença da coluna gera tanta dor, gera tanta fraqueza, gera a impossibilidade de você executar atividades que demandam esforço físico, e essa é a sua função, então você vai ter direito. Por exemplo, problema no joelho. É um problema no joelho, mas teu trabalho é um trabalho como recepcionista. Você não precisa ficar muito tempo em pé, você fica tempo sentado, e dessa maneira isso não te impede de trabalhar. Agora,
você é trabalhador rural, você trabalha num serviço extremamente pesado, e fazendo carregamento de peso, sabe? Por exemplo, você trabalha com carga e descarga de mercadoria, e a questão do joelho impacta muito. Então, um problema no seu joelho vai ser muito mais grave do que aquela pessoa que trabalha com escritório, por exemplo. Então, nesses casos, você vai ter direito ao benefício de auxílio-doença. Entendeu? Ficou com alguma dúvida? A gente não quer que você fique com dúvida. Então, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, até para a gente poder elaborar novos vídeos, porque aqui no nosso canal é exatamente isso. A gente vai direto ao ponto, respondendo as suas dúvidas. E se você quer falar com a nossa equipe, também clique aqui embaixo, você vai ter um link direto para falar com a nossa equipe. Agora, um outro aspecto muito interessante também, que eu quero também abordar, o profissional que também abordou, é a respeito daquela situação que a pessoa não mais trabalhou lá no passado, mas não trabalha mais, não recolhe mais o INSS, igual no caso da pessoa que mandou a pergunta ali. Trabalhou por, não sei se 3, 12 anos, enfim. E depois faz 3 anos que não trabalha mais e aí foi acometido por um AVC. Ele não vai ter realmente direito ao benefício de auxílio-doença, porque não está mais recolhendo, né? Aqui eu quero dar 2 dicas valiosas, muito importante mesmo. A primeira, que é a seguinte: não é porque você não recebeu auxílio-doença que você não vai poder ter direito a receber um benefício da Previdência. Existe aí um BPC-LOAS, que é um benefício para quem nunca contribuiu ou que não está mais contribuindo e não se enquadra no auxílio-doença. Então, se você não conseguiu auxílio-doença, você tem a alternativa de tentar o BPC-LOAS. Lembrando que, além de você comprovar uma incapacidade para o trabalho, você também vai ter que comprovar que a sua situação financeira, a sua questão de renda é uma situação precária. Então vamos colocar o termo que se usa comumente, é uma pessoa de baixa renda. Então você comprovou nessas 2 situações, você tem direito ao BPC-LOAS. A outra dica valiosa é o seguinte: você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, se você já tem tempo que você não recolhe o INSS, não perca a oportunidade. Compre um carnê, vai numa livraria ou ainda pela internet e volte a recolher o INSS. Você que tem MEI e não está recolhendo, você que tem uma empresa, você que tem um empreendimento, comece a recolher, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Se acontecer algum acidente, algum problema de saúde, você está completamente descoberto. Se você é casado e você chega a faltar, ou seja, você falecer, a sua companheira, a sua esposa, seu cônjuge, no caso, se for mulher, o seu marido, então, não vai ter direito a receber a pensão. Por quê? Porque não está sendo recolhido. Então, lembrando que INSS, Previdência Social, é um seguro. E só vai ter direito a receber seguro quem faz os recolhimentos. Meus amigos e amigas, esse é o vídeo de hoje. Espero ter contribuído muito. Não deixe de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, também lá nos seus grupos de WhatsApp, porque tem gente que precisa saber dessa informação e você pode ajudar muito. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.